E aí, pessoal? Hoje eu vou lançar duas aulinhas juntinhas para a gente poder acelerar um pouquinho, né? Porque ainda tem a parte de responsividade do site. E logo que eu comecei, né, a colocar renderizar aqui, eu acabei descobrindo um pequeno bug, ó. Quando eu passo o mouse aqui, ó, ele acaba clicando, que a gente chama, né? Ele fica piscando quando eu movimento. Isso se deve ao fato de que eu estou passando no card e o hover, ele tá acontecendo, só que quando eu oculto a outra parte ali de baixo, ele acaba sumindo. Então a gente vai fazer uma alteração, eu acho até que vai ser bem simples. Essa alteração vai ser feita aqui, ó. Em vez de a gente fazer o hover no card, vamos fazer o hover na imagem. Deixa eu ver se vai dar certo. Então a gente tem o image, ó. E aí a gente tem o card hover. Card image, né? Ponto image hover. E como eu só quero na primeira imagem do card, eu vou colocar aqui um sinal de maior que. E vamos ver se resolve. Ó. É isso mesmo. Bem simples de resolver. Ah, mas ele parou de funcionar o nosso hover aqui. Provavelmente porque eu preciso colocar também aqui embaixo. Ó. Então eu substituo esse carinha aqui. Ó. Ver se já resolve. Não. Vamos voltar para o nosso debug. Deixa eu ver. Ele estava assim. E ele só acontece aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar o meu card, eu vou colocar no Free Flex aqui, só para mim poder marcar o flex e visualizar. Pior que ele não me ajudou também. Ah, tá aqui, ó. É que eu fiz no último. Deixa eu atualizar isso aqui. Perfeito. Se bem, né, que... não, vamos ter que ajustar isso aqui sim. Bom, e quando eu passo o mouse no card, ele precisa ocultar o infos que está dentro? Pode ser. Que quando eu passar o mouse, eu não posso colocar na imagem, certo, certo. Isso aqui vai ser um problema bem grande pra gente. Porque quando eu passo o mouse, eu tô passando o mouse em cima do card, né? Esse cara aqui, ó. Vou botar um borders quality 1 pixel. Ó, o card em si é só isso aqui, ó. Então, isso aqui, ó, faz parte do Fig Caption. E como é um figure, ele acaba dando esse problema aqui. Deixa eu ver se a gente mudando, tá? Esse comportamento do figure eu não sabia. Eu acho que é isso. Vamos testar. Vou botar um section aqui, ó. Continua igual. Deixa eu ver se ele ainda considera só o card isso aqui. Ele está considerando somente o card e não o Fig Caption. Talvez seja o Fig Caption o meu problema. Então, eu vou fazer um span aqui e um span aqui. Só para fazer um teste. Continua o mesmo problema. Eu passo o mouse e se eu passar aqui, ele dá um probleminha. Isso aqui vai ser bem chato. Infos. Tá. Quem sabe? Vou pegar o card, vou marcar o hover e vou inspecionar. Ó. Então quer dizer que não faz mais parte. E por que que ele está fazendo essa flicada, né, digamos assim? Muito estranho. Se esse é o nosso infos... sim. O infos hover acaba passando por cima, né, do card. E aí quando a gente tira o mouse, ele entende que aqui sumiu, mas ele volta com o visibility do nosso infos normal, ó. Que é esse cara aqui, ele tá lá ainda, ó. A gente botou um visibility hiding. Com o None, eu acho que ele pararia de fazer isso.
Ou não, né? Atualizar. Vamos pensar aqui o que que a gente pode fazer, tá? Hum, Se eu colocar aqui um display block, vai continuar igual. Então eu vou voltar lá o meu código para manter o Fig Caption e o Figure, tá? Isso eu resolveria com transition, mas a gente não pode aplicar um transition aqui. Ó, ele coloca o flex lá, ó, o nosso Fig Caption de baixo, esse carinha aqui, ó. E aí ele passa a ter o tamanho da imagem, do container da imagem, né? Ele passa a ter o tamanho do card, ó. Mas eu não entendi o porquê que o Fig Caption não está incluso dentro do card. Então pode ser que tenha alguma coisa aberta aqui. Vamos minimizar isso aqui, ó, e verificar. Nossa imagem está ali, nosso Fig Caption está aqui. Deixa eu ver se eu posso ter dois Fig Captions no mesmo figure, no HTML. Tá, eu posso usar quantos Fig Captions, não é um problema isso. Tá, faz sentido. E se eu... não é esse o problema. Eu vou fazer o seguinte, vou usar o GPT para ajudar a gente nisso aqui, ó. Eu tenho, então, o Figure, tá? Eu vou pegar todo esse código, ó, no meu team. Porque ele não cabe tanto código lá. Então, eu vou colocar, aqui está meu HTML, aqui está meu CSS. E aí, eu vou pegar só a parte do Teams e vou entregar para ele. E vou explicar o que está acontecendo. Ao passar o mouse no container, não, no elemento com a classe card, meu hover funciona. Porém, quando passo o mouse em cima do Fig Caption, ele acaba, ele produz um flicking. Eu não sei como seria em português. Ele acaba aplicando o hover de forma incorreta. Analise meu código e aponte soluções para este problema. Vamos ver se ele vai dar conta. Será que isso aí vai funcionar? Ah, perfeito. Ele usou Pointer Events também. Esperar ele terminar aqui o... ele não precisava escrever todo o meu CSS, né? Mas ok. Evitando que o figure a capture o evento e cause problema de sobreposição. Ah, não, mas ele falou errado. Mas eu quero que somente o figure ative o hover e não fig caption. É isso aí. Resolveu o nosso problema, creio eu. Esse pointer events que ele fala é muito bom. Eu acho que ele vai solucionar pra gente. Então, o que que a gente vai fazer, ó? A gente não quer que nenhum desses fig captions aqui ative, né? Na verdade, nenhum não. No infos normal. Como o infos normal fica aparecendo, é ele que está causando esse problema. Então, vamos aqui no infos, ó. E aí eu vou adicionar pointer events none. Eu já vou explicar o que que é esse pointer events.
Você vai corrigir, é exatamente isso, ó. O Pointer Events, ó, ele vai definir os eventos que podem acontecer. Por exemplo, quando eu passo o mouse, é um evento. Quando eu clico, é um evento. E se eu adiciono o Pointer Events None, eu digo que nenhum evento vai ativar nada aqui, ó. Posso clicar, fazer o que eu quiser, ó. Não vai funcionar em nada. Então, quando eu passo o mouse aqui e vou descendo, ó, ele não vai flicar. Porque como eu mostrei, ó, o card, por algum motivo misterioso, eu acho que é por causa do gap, tá? Ou por causa da altura fixa da imagem, que está acontecendo isso. Eu teria que ter colocado o tamanho no card, mas eu não podia fazer isso porque a gente vai fazer algumas alterações depois no responsivo. Então eu preferi fazer só com o card. Mas isso já solucionou, ó. Então não existe uma lei, né, que vai trazer a melhor solução para a gente. É aquela que funcionar e que não seja uma gambiarra. Isso aqui não é uma gambiarra, é uma função do CSS, foi muito simples a gente solucionar, graças ao GPT. Show, resolvemos um probleminha. E eu vi também que tá muito colado aqui, ó. Vamos ajustar isso aqui já, lá no card, e é o card infos, né? O normal, name, vamos lá no name, infos name, ó. Eu vou colocar um padding top bem pequeno, de uns 3 pixels, só para não ficar colado com a imagem, ó. Vou verificar se não vai ficar quebrado. Perfeito, ó, não quebrou. Era isso aí que a gente queria. Bom, bora então para a próxima aula. Nossa aula agora vai ser para a gente fazer, então, essa parte aqui, ó. Eu vou colocar aqui um zoom. E aqui é bem simples, tá? Não vai ter dificuldade nenhuma aqui. Eu vou pegar aqui o tamanho, tá? Para a gente poder desenhar. E vou fazer os nossos containers. Então, a gente sabe que a gente sempre precisa de um container para a sessão. Isso aqui faz parte do Teams, tá? Acredito eu, porque ele não tem um título pequeno como os outros. Então, eu vou assimilar que é parte do Teams. Quando vocês tiverem dúvidas, né, se estiver trabalhando lá e tiver contato com o designer, pergunta para ele, isso aqui faz parte de qual sessão, né? É que como aqui é um template muito genérico, a gente não tem um contexto legal e não consegue compreender direito. Então fica muito da interpretação do programador, mas comunicação é uma chave, né? Sempre se comuniquem com o designer ou com quem puder fornecer essa informação. No caso aqui, coloquei um container aqui em volta, ó. Containerzinho aqui. Show, que é o nosso container principal. E aí ele só tem duas partes, que é a imagem e o nosso content, nosso conteúdo. E aqui é basicamente um título, aqui é um parágrafo, e aqui a gente tem o nosso botão que a gente já vai fazer um padrão para ele, para a gente não ficar tendo que construir toda vez o mesmo botão, né? O CSS a gente tenta aproveitar o máximo a reutilização de código. No final, eu vou tentar ver se a gente consegue dar uma refatorada e melhorar bastante as coisas. Mas é que como a gente está usando CSS3 puro, não tem muitas coisas que a gente possa fazer, né? Ele é bem verboso, assim. Por isso que a gente prefere usar os SAS, né? Os SCSS, LESS, estilos, tem vários nomes e vários pré-processadores. Então, tem a estrutura aqui, ó. Eu não vou nem salvar, se vocês quiserem podem salvar, mas eu vou deixar aqui, porque é bem simples mesmo, não tem muito segredo. Deixa eu ver se não renderizou ainda. Bom, eu vejo então que ó, eu posso reaproveitar esse título. Deixa eu ver. Aham, posso reaproveitar, é o mesmo tamanho, ó, exatamente iguais. A única diferença é o Projects, que tem uma cor diferente. Aí eu vou mostrar um trickzinho para vocês conseguirem aplicar isso aqui só nessas letras aqui. Bom, a gente tem a imagem, vamos lá fazer então nossa sessãozinha. Eu vou manter dentro de Teams, tá? Deixa eu ver se eu mantenho. Aqui não tem, né, um contexto. Eu acho que eu não vou manter no Teams, não faz muito sentido.
não tem nenhuma ligação para mim aqui, ó, um time com, né? Eu acho que eu vou colocar portfólio, talvez. Aqui seria legal, portfólio. Vamos colocar portfólio. Deixa eu pegar então aqui, ó, team, tá? Eu vou minimizar ele. Vou minimizar também aqui em cima o nosso header para a gente ter algo organizado. E o banner aqui também. Vou dar um enter aqui para não ficar tudo colado. E vou dar um outro enter aqui e criar uma section, tá? Com o nome de fazer projects. Tá? Section projects. Beleza. A gente tem a nossa imagem. Eu acho, tá, que não há necessidade de um container para essa imagem. Ela pode ficar solta ali mesmo. Até porque eu não preciso de um figure, tá? Eu não preciso ficar adicionando muitas camadas. Vou adicionar um image mesmo. E aí a nossa source vai ser assets, tá? Eu dei um Ctrl espaço aqui, ó. Assets, images e o nosso macbook.png. Bom, vou colocar aqui imagem de um MacBook. Perfeito. Eu vou aqui, ó, fazer o seguinte, vou adicionar uma outra section, né? Na verdade, eu posso até adicionar um article aqui, ó, para ficar mais legalzinho, fazer mais semântico, vou usar o article e vai ser o nosso content. Então vai ser content, beleza, project, na verdade. Tá tudo no singular, eu vou manter tudo no singular, ó. Project, content, que é o nosso container aqui, ó, lado direito, e vão para dentro dele. Aí a gente tem um H2, que vai ser o title. A gente tem o nosso P, que vai ser text. E a gente tem o nosso button, que vai ser um link, tá? Eu acho, deixa eu ver, foi lá no banner que a gente tem um botão, Discover Us, esse link aqui, ó. Vou copiar ele, vou colar aqui, que é o mesmo nome, então é o link. E eu acho isso, pessoal, que a gente precisa aqui de estrutura, é só isso aqui, ó. Ficou bem simples. Vou identar aqui. E vamos começar pelo arrumar o nosso container. Podem ver que ele está bem à esquerda aqui, e aqui ele está respeitando, ó. Ele gruda na esquerda e ele respeita a margem da direita aqui. Então, eu sei que a margem aqui é 10%, se eu não me engano. A gente está adicionando 10 aqui e 10 aqui. Então, eu só preciso de uma margem à direita de 10%. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o project, tá? Vamos começar aqui, ó. Project start. E já faço aqui o nosso home.project. Beleza. Já vão para dentro aqui, ó. Vamos adicionar todas as classes para não ficar esquecendo que nem eu fiz. Esse aqui vai ser a image, não tem problema. O content está aqui, title, text, link. Perfeito. Agora tem todas as classes. Home project, home.project content. Como eu passei aqui, é home.project.image. Aqui é a mesma coisa. Só que eu posso ser mais específico, tá? Vou duplicar isso aqui, ó. 1, 2, 3. E aqui no content eu só adiciono title. Aqui eu adiciono ponto text. E aqui eu adiciono o nosso link. Deixa eu ver uma coisa. Se existe isso no CSS.
Tá, não, acho que não tem como herdar próprios de outra classe. CSS. Não, é só nos pré-processadores mesmo. Bom, não tem problema. A gente vai fazer um padrãozinho ali que vai... Opa! Ah, tá, foi error length. Que vai resolver isso pra gente. Beleza. Project, a gente vai fazer o seguinte. Display flex. Beleza. Vamos acompanhando lá, ó. Vai estar quebradão mesmo, que a gente tem uma imagem muito grande. E aí, eu já vou fazer o seguinte. Eu fiz um flex, né? E eu acho que era flex 1. Não. Eu me esqueci. Mas tudo bem, a gente faz na imagem aqui direto. Eu vou medir então a imagem aqui, ó. Com nossa captura. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom. Beleza. Vou abrir a calculadora já. Vou tirar aqui a captura e vou pegar o tamanho. Beleza. Eu sei que tem 980, vou arredondar. E aí, eu sei que isso aqui, ó, tá ocupando. Eu vou colocar bem no meio aqui, ó, 505. Tá? Então, eu sei que eu tenho 505 dividido por 980 vezes 100. E aí a porcentagem é 51%. Vamos arredondar para 50? Então, 50, 50 cada um. Mas eu preciso saber o espaçamento desses caras aqui, ó, para a gente colocar o nosso gap. Então, o nosso gap é de 40. Vou arredondar para 40. Eu vou abrir um editor de texto aqui, só para não ter que memorizar de cabeça. Gap vai ser 40 e os containers vai ser 50% cada. Bom, tá bem fácil aqui. E aí vamos aqui no project e eu vou colocar um width, tá, de 100%, que eu quero que ele pegue toda a tela. Mas eu quero que ele não passe de 90%, para sobrar 10%. E assim vai sobrar esse espaçamento na direita sem precisar colocar um padding. Já vou colocar aqui o nosso gap, que era de 40 pixels. Vai ser de 40 pixels. Show. Eu vou até já prever, né, que quando quebrar, vai ficar um em cima e um embaixo. Então eu quero que em cima e embaixo seja 20. Então vai ser 20 pixels, esquerda e direita, 40. Né? Linha, coluna. Então, se eu for lá, vai estar lá tudo quebrado, porque eu não defini o tamanho máximo da minha imagem. Então, como a minha imagem aqui é filha do Projects, tá? Eu quero que ela tenha 50% e o content tenha 50%. Ó, renderizou a aula. Vou fazer um corte rapidinho, só para poder subir essa aula para vocês e aí a gente dá continuidade. Bora lá então? Eu acabei de subir aqui, já enviei para vocês lá no grupo e vamos finalizar essa aula aqui também. Deixa eu ver, fecha aqui, aqui também, e deixa eu ver, voltamos aqui. A gente tinha parado então no image, né? Eu quero que essa imagem tenha no máximo 50%. Então eu vou colocar 100%, max width 50%. E isso já vai me resolver, ó. Automaticamente, ele vai sobrar os outros 50% pro lado do conteúdo, né? Do nosso content. Eu vou colocar aqui também um width 100%. Na real, dá até para fazer diferente, tá? Vamos dar uma propriedade aqui, ó, chamada flex1. Flex1. O flex1, ele é um shorthand, tá? De 3 propriedades. Flex grow, flex shrink, flex basis. Mais pra frente a gente vai usar isso aqui. Eu não uso muito, na verdade, eu simplesmente uso flex1, porque daí o que que ele vai fazer? Ele vai colocar metade para cada um. Porém, ele não fez aqui, né? Vamos ver o que aconteceu. Será que precisa de flex aqui também? Não era isso. Que estranho. Deveria ter funcionado. E se eu botar um flex grow?
1, tirar o flex aqui e flex traço grow 1 também. Ah, eu acho que ele não funciona com a imagem. Isso aqui teria que ser um container, alguma outra coisa, então não vai funcionar. Então desconsiderem isso e vamos fazer de outra forma. Width 100%, width 100%. E daí, ele na teoria deveria ocupar metade cada, mas não funcionou. É porque não tem conteúdo na outra, né? Então, vou colocar 50% aqui e 50%. E vai funcionar. Então, botei metade para esse lado e metade para o outro lado. Então, quando eu for diminuir, ó, ele vai se manter e vai ficar responsivo. Ó. Até eu acho que nessa imagem, deixa eu colocar aqui o height alto, porque daí ele vai ficar bem mais responsivo. Olha lá, é isso aí mesmo. Então, vou preencher aqui o título. Vou pegar aqui esse título rapidinho. Inovativo. É um título pequeno. E esse aqui eu vou usar Loren mesmo. Até porque é Loren ali, ó. Vou colocar então aqui o título. Ó, ficou muito grande, vou quebrar. Vou quebrar aqui também. Ficou menor. Aí tem um porém, tá? No project eu vou colocar um span. E esse span eu nem vou colocar classe, tá? Porque não tem problema, a gente vai atacar ele de uma forma bem legal. E no texto eu vou gerar um Loren aqui. Beleza, tem o nosso Loren. E vou quebrar o nosso texto aqui, como sempre, para ficar visível para a gente. Show, ficou bem visível aqui, não está quebrando. Posso até puxar mais para cá, ó. Show. E agora a gente já tem o nosso conteúdo lá. Vamos dar uma olhadinha, ó, já ficou mais ou menos como a gente queria. E aí a gente tem o que mais lá? A gente tem um fundo branco também. Vamos adicionar então no project com background color. Vamos chamar a nossa variável traço background color light. Show. Só que aí ele adicionou somente nesse cara e o content está transparente, o que não deveria acontecer. Deixa eu ver. Ele está herdando, ó. Cadê? Ele está herdando do lá de cima. Não tem problema, a gente vai no content também. Ah, perdão. Eu coloquei isso na imagem mesmo. Vacilo meu. É aqui no project, ó. Aí, só que aí o nosso padding, ó, ele ficou com aquela cor de fundo. Essa cor de fundo, tá? Eu vou até fazer o seguinte. Eu tinha colocado, acredito eu, para teste lá no body. Aqui, ó. Vamos remover isso aqui e vamos colocar a nossa variável. Porque daí a gente pode remover em outros lugares também depois. Ó, background color light na nossa home. É isso aí, ó. A gente não quer ter que ficar adicionando background em cada uma das sessões. Então eu vou tirar aqui, ó. Posso tirar esse aqui. E eu vou procurar já todos os background color light que eu coloquei, porque não tem necessidade. Porque como eu quero que fique da cor de fundo, eu não preciso especificar. Então, vamos ver aqui, ó, background color light, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa propriedade inteira e eu dar Ctrl D, ó, em todas elas. E isso é uma vantagem da gente usar o nosso background traço color, né? Porque daí eu consigo selecionar em vários lugares, em vez de usar só o background. Deleto aqui, mantive o padrão, então, ó, diferença nenhuma, exceto aqui, ó. Porque aqui realmente precisava no background. Aqui era o que? Era o nosso cards container. Provavelmente era aqui. Vamos colocar um branco aqui só para testar mesmo. Para ver se era aqui. Não, não era aqui. Não, o cards container é esse cara aqui, ó. About cards container.
Ah, é que eu botei no lugar errado. About as cards container. Provavelmente aqui. Background image, aí a gente usa a nossa variável. Traço, color background light. E é para resolver. Ou não, né? Ó, tá aqui a nossa cor. Ah, não deveria. É o seguinte, vou voltar. Não precisa voltar, tá? Eu vou voltar aqui só porque eu me perdi. Ó, eu tinha selecionado todos. Ah, deixa eu ver, não tinha mais acima, ó. Home. Uhum. Deveria ser só isso ali mesmo. Deixa eu tirar aqui e voltar. É, era aqui mesmo, não sei por que que ele não aplicou. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar esse cara aqui, vou selecionar todos, ele voltou para o início, vou deletar e vou adicionar de novo. Background color, var, color background light. Perfeito, não entendi o que aconteceu. Posso ter me perdido, mas tudo bem. Era isso aí, ó. Então agora todos os lugares que tinham fundo branco manualmente que a gente tinha colocado, a gente removeu. Beleza, a gente arrumou então o tamanho aqui. E agora, vamos para dentro. O gap, né? O gap eu já tinha notado, eu acho que era 70 pixels, mas ele já colocou ali, a gente já tinha colocado. Agora a gente precisa arrumar esse título. Como eu sei que o título é o mesmo que esse hortinho aqui, ó, eu vou roubar dele. O title, ó. Deixa eu ver. E aí que entra uma questão que a gente pode começar a deixar o nosso código mais enxuto. Notam que eu só copiei e colei, né? Do H2 lá de cima, ó. Tem um outro H2 em algum lugar ali, que eu acho que é esse aqui, ó. Ah, não, não, a gente não vai conseguir reutilizar porque ele é da cor branca. Mas a gente pode usar as mesmas fontes e reduzir muito o código. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos subir aqui e eu vou criar, ó, os commons, que eu gosto de chamar. Já fecha aqui, ó. Eu não lembro se é no plural ou singular, mas não faz diferença. Tá aqui no singular, no plural. E aí, a gente vai começar a criar um mini framework, digamos assim, que são coisas que a gente pode reutilizar, né? A gente quer reutilizar o title dark, por exemplo. Então, vou colocar aqui, ó, ponto title dark. E eu vou chamar de common title dark, para mim saber de onde que está vindo isso aqui. Então, vou pegar, ó, com o DevTools mesmo, vou aqui e vou roubar as propriedades, ó. Nosso home team container title. E aí, vou adicionar aqui. Perfeito. Já vai vir com o padding. A fonte a gente não tinha definido, ó. A gente tinha deixado padrão, eu acho. E aqui eu acho que deve estar definido. Ó, então, a gente definiu o font size aqui, ó. Font size, tá certo. Bom, a gente criou o Common Title Dark, né? A gente também precisaria do Common Title White. Não sei se tem outra cor branca em título, ó, que vai ter, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos duplicar isso aqui, que eles são iguais, tá? A única diferença que muda é a cor dos nossos títulos. Então, se esse aqui é o Dark, eu vou chamar esse aqui de Light e só vou mudar a fonte para Light, certo? E o que eu posso fazer? Como o title é só isso, tá? Deixa eu lá dar uma olhadinha, ó. Vamos dar uma revisada. O title, We Are Pure aqui, né? Deixa eu ver. We Are Pure é branco. Esse aqui é até diferente, ó. Ele aqui já tem um clamp, né? Eu acho que a gente poderia... não vai dar para passar naquele lá. Então, aqui no banner não precisa, porque ele é um pouco diferente. No about, eu sei que tem um title. Ele está aqui.
Em vez de usar title, tá? Eu vou adicionar o nosso common. Então é common traço title traço light. Vocês vão ver que ele vai ficar igual, só que faltou o nosso text traço transform capitalize. Exatamente igual, ó. Até eu acho que o espaçamento tá errado, porque eu dupliquei do outro. Deixa eu ver. É, tá muito longe, ó. Porque aqui também tem um padding, ó. Então era metade. Ah, sim, eu tinha feito metade. Então vamos diminuir então o do light, ó, para 30. Vamos encontrar ele aqui, ó, que era o light dentro do about. About, cadê? Aqui, about, title. Aham, e o padding tava fora. Ah, ele não tem padding. Beleza. Então no light a gente não coloca o padding. Cadê o light? Aqui. Vamos tirar esse padding daqui que vai ficar ok. Show de bola. Deixa eu ver. É isso aí. Então, common title light agora passa a ser o nosso carinha aqui. Então, no about, eu não preciso mais do title. Ó. Eliminei uma propriedade e reutilizei lá em cima. Agora eu preciso encontrar outro title. Awesome Design. Vamos ver o Awesome Design. Ó, esse aqui são os titles do nosso card aqui. Como ele não está repetindo, deixa eu ver. Ele não repete, ó. Ele só vai aqui, ó. Em nenhum outro lugar tem um título parecido. Tem um light aqui, mas não é o que a gente quer. Então vamos fazer o seguinte. Vamos manter ele. A gente ignora os cards, vamos pro team. E aí o team tem o nosso dark. Que daí ele tá dentro do infos, eu acho. Não. Aqui, ó. Title. Então, como a gente já criou uma classe lá em cima, a gente faz o common title dark e vai funcionar exatamente igual. Olha lá. E qual que é a vantagem disso, tá? Para não ficar atacando coisas comuns, que a gente repete muito, a gente cria uma classe na Commons e simplesmente aplica. É como funciona o Bootstrap, por exemplo. O Bootstrap são classes prontas, feitas em SAS, né? E conforme a gente vai organizando elas ali, elas vão tendo interações. É mais ou menos como o Font also funciona. A gente tem lá uma combinação que dá um outro resultado. Eles fazem isso com mixins e etc. Então, já que eu tirei aqui no container, no Tintas Container, tá, então também não precisa mais, ó. Eu vou tirar daqui, a gente eliminou uma classe aqui de baixo. E reutilizou uma classe universal, digamos assim. Vai ficar exatamente igual. Deixa eu ver. Até isso aqui tem que arrumar, ó. Tá muito alto. Vai ficar igual, ó. Exatamente igual, com espaçamento e tudo mais. Então, sempre que vocês precisarem usar uma coisa com uma frequência muito grande, façam uma classe Commons ou criem algum padrão de vocês, né? Tem várias formas de fazer isso. Eu gosto de fazer Commons e o nome do que eu estou utilizando. Poderia ser H2 aqui, ó, também. Não tem problema, como vocês quiserem, né? Vocês são livres para nomear as classes de vocês. Feito isso, a gente vai aplicar nesse carinha aqui. E aí, qual que é a sacada, tá? Eu vou fazer com que no ponto common, na verdade é plural, né? Não, vou deixar no singular. Common title traço light, não, era dark. Deixa eu ver se é light ou dark lá no... É dark, ó. Dark. E aí eu vou colocar juntinho aqui, ó, ponto... Não, minto. Vou fazer só spam. Porque daí, toda vez que eu colocar um spam, eu não preciso dar uma classe para ele, tá? Ele vai pegar diretamente a tag spam. Nesse caso, é ok eu usar uma tag porque eu tenho uma classe antes, ó. Então, a minha especificidade, ó, 011, tá sendo bem específico aqui. Então, vai ser difícil dar conflito, a menos que alguém faça um spam nas classes aqui em cima, ou depois. E aí, aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar cor, que daí era cor red,
traço, highlight, ó. A gente é nomeado como highlight. E quando eu adicionar um span dentro de um título, ele automaticamente, ó, vai pegar essa cor vermelha. Então, acabei abrindo meu Firefox. Então, quando a gente for aqui, ó, ele não funcionou por algum motivo cabuloso. Ah, sim, eu esqueci de trocar o title para Common Title Dark. Dark. E agora ele passa a funcionar exatamente como a gente queria. E eu não tive o trabalho de ficar refazendo toda a nossa classe, né, para o nosso título. Eu só ver se o ponto é vermelho. O ponto é vermelho, então eu preciso colocar ele dentro do span. Ó. Aqui, eu tiro daqui, boto dentro do spam. Show de bola, a gente fez o nosso título. E ele já adicionou um padding pra gente, ó. Deixa eu ver se é mais ou menos o mesmo padding. Poderia ser menor. Eu até vou reduzir. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer variações, ó. Como eu tenho, deixa eu mover ele pra cá. Como eu tenho o Common Title Dark, Common Title Dark Span, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu duplico isso aqui, removo isso aqui e coloco um ponto small padding, por exemplo, tá? E aí a única coisa que vai ter de diferente, olha, ele vai ser exatamente isso aqui. E aqui eu vou colocar um padding bottom e vou fazer menor. Eu acho que lá dá uns 30 pixels, tá beleza. E aí, aqui no Common Title Dark, eu simplesmente coloco small padding. E vocês vão ver que mudou o nosso padding aqui, ó. Pode ver que o que ele fez? Ele leu primeiro, ele sempre lê as classes da esquerda para a direita, né? Então ele vai ler o Common Title Dark, Common Title Dark. Ele viu, a cor é cor dessa variável aqui. Padding 60 pixels. Font size, esse valor dessa variável. Só que aí, como eu coloquei, né, que caso na sequência, né, à direita dessa classe venha uma classe chamada Small Padding, até tem mais um D aqui, ó, Small Padding, ele vai adicionar padding bottom 30 pixels. Então, ele vai sobrescrever, ó. Lembrem que ele é uma cascata, então ele está invertido aqui, ó. Ele vem de baixo para cima, mas seria de cima para baixo, né? Então, como o Title Dark aplicou, ele, opa, tá aqui a nova classe que eu vou sobrescrever. E como eu só mudei um valor, ele só vai mudar um valor, porque ele acaba herdando, né? Ele herdou, passou para cá e só mudou o padding bottom. Ó. Então, quando eu clico e desmarco aqui, ele muda pra gente. E aí a gente consegue ir criando várias técnicas com isso. A gente consegue fazer várias coisas com essa técnica, né? Eu poderia fazer, sei lá, um large, por exemplo. Posso duplicar esse cara aqui e colocar como large padding e fazer, sei lá, 90 pixels. E aí se eu colocar no lugar aqui do small, um large, ó, ele ficou bem maior. Então a gente consegue ter variações, né, como a gente chama isso. Então vou tirar o large aqui porque a gente não vai usar. E a gente vai para o text. O text, vamos ver se a gente pode reutilizar de outro lugar, ó. Deixa eu ver. Eu vi que ele vai repetir aqui, ó. Mas eu acho que a gente vai pular isso aqui, tá? Porque ele trabalha com Absolute e isso aqui vai ser um bagulho muito demorado. E como a gente já está usando Absolute, não tem por que a gente lutar com isso aqui, né? Vamos cortar essa parte aqui, então vai ter só aqui esse texto. Então ele não repete. Ele repetiria aqui, mas não vai. Show. Voltamos lá para as nossas classes criadas e vamos para o nosso text. O title, como eu já usei a classe, não vamos precisar dele. O text está aqui. O text é uma cor cinza, né? A gente tem o nosso color, chama variável, e pega o light gray, creio eu. Vou voltar para o Chrome, light gray, isso aí. Vamos ver a fonte.
fonte, botar 100% aqui, mais ou menos, chutando aqui, tá uns 20 pixels. Acho que não vai ser tudo isso, mas vamos colocar aqui um font size de 20 pixels e vamos ver como é que fica lá. Show, ficou 20 pixels. É isso aí, eu acho que tá bem legal esse tamanho de imagem, de texto, ó. Aham, ficou bem parecido. A altura da fonte é a padrão, pelo que eu tô vendo. Aham. E eu acho que é isso. Opa, aqui é a mesma coisa. Aqui, ó. As fontes estão um pouquinho mais juntas, né? Mas é porque a fonte é diferente. Ah, mas não tem problema. Até, deixa eu ver uma coisa, ó. Tem um programinha aqui, eu acho. What the font, acho que é. Que se a gente enviar uma imagem, ele pega as fontes. E a gente vai saber que fonte é essa do nosso layout. Opa, ele conseguiu aqui. Sans serif. Opa, não, não é isso aí não. Ah, deixa eu ver. É, ele acho que não conseguiu identificar mesmo. Vou pegar daqui, ó. Vamos ver se ele consegue identificar. Ah, tá. É que tem que selecionar mesmo. Ah, não. Braga. Não é essa fonte. Vamos achar outro site, talvez seja melhor. Fonte Finder. Vou pegar do título, que é uma parte maior. E vamos ver se funciona. Eu acho que é só clicar aqui. Mexer um pouquinho aqui para ver se. Rotação vou deixar zero. O brilho, se reduzir. Ou mais brilho. Vamos ver se ele consegue. Selecione um carácter. Ele quer que coloque o carácter. Deixa eu ver. Não entendi. Ah, sim, sim, sim. M, F, Y, R, O. Opa. Aqui é R. Aqui é N, I, X, B. Acho que é um L ali, mas tudo bem. R, E, B, T. Ele encontrou algumas ali, ó. Capa regular, mas eu acho que não é. Tudo bem. Depois a gente muda essa fonte, não tem problema. Era só para ficar mais parecido, mas eu acho que, na real, vamos mudar essa fonte rapidinho. Eu não tô gostando muito dela, não. Vamos pegar essa mais parecida aqui, ó. Deixa eu ver. Isso aqui me parece Montserrat, na real.
mas não... E Open Sans? Vamos pegar essa Open Sans, que é uma fonte bem padrão, e vamos mudar ela lá, porque eu não estou gostando muito dessa fonte, está ficando meio estranho. A gente pegou 200, 400, 600, 900. Então, 200. Vou tirar essa Nunito daqui. Ó, a gente pegou... Ah, não tem 200. Esse é um problema, ó. Deixa eu ver se tem 200. Não tem, não tem problema então. Vamos pegar 300, 400, 600. Deixa eu ver, 200, 400, a 600, 600 itálica, 900, que não tem. Tá, probleminha aqui, não tem a 900. Vou pegar 800 então, sem problema. Vou pegar o import, ó, vou copiar aqui, mas eu vou copiar somente o import. E vamos substituir isso aqui, ó. Vamos ver se fica melhor. Bem melhor. E aí eu só preciso alterar, tá? O bold. Eu vou selecionar todos os bolds, ó. Ctrl D em tudo e vou colocar 800. E vou procurar todos os font weight e vou dar uma verificada aqui, ó. Normal, 600 tem. Deixa eu ver se a gente pegou 600. Pegou 600. Isso aqui deveria ter sido feito no começo, né? Eu deveria ter mudado no começo, mas tudo bem, a gente muda aqui. Então sempre lembre de deixar a fonte certinho já no início para não ter problema de ter que mudar em vários lugares. A gente podia ter botado em variável também, tá? Mas nesse caso aqui tá tudo bem. Bom, mudamos a fonte, ó, já deu uma outra cara pro projeto, ficou bem mais conciso, ó. Vai aumentar um pouquinho as fontes, não tem problema, mas ficou legal. Bom, continuando então, a gente adicionou o texto aqui e a gente vai adicionar o link que foi o último que faltou. E é aí que entra o nosso link, né? O nosso botão, ó. Cadê? Do social media não, do banner. Aqui. Como esse aqui é o nosso botão do banner, a gente pode fazer a mesma coisa que foi feito aqui, ó, no Common Title Dark. Então, eu vou pegar todas as propriedades do Homer Banner Link e já vou deletar, tá? Ele vai parar de funcionar, mas sem problema. E vamos lá no nosso Commons adicionar um novo botão padrão. Ele começa aqui e finaliza aqui. Então, eu vou colocar .common traço button traço gradiente. Button não, né? Um link. E aí eu vou pegar esse cara aqui e vou lá no nosso banner simplesmente mudar ele para ele funcionar também. Então aqui não é mais link, aqui é common link gradiente. E eu reaproveito ele aqui no nosso link também do project. E aí a gente tem o nosso botão inserido aqui e inserido lá em cima. Exatamente igual aos dois. Então, a gente reaproveitou o nosso código, não precisou reescrever, porque senão a gente teria que copiar tudo isso aqui e jogar aqui embaixo no link. E aí não fica uma boa prática, né? A gente fica repetindo o código, é muito chato. E vocês conseguem fazer muito mais enxuto, tá? Mais por frente, vocês podem ter usando isso aqui e testar várias formas de poder reaproveitar o código. É sempre interessante fazer isso. Bom, aqui criou um problema bem comum, porque nesse link ele tem um padding, tá? Font weight, max width de 200. Uhum. E alguma coisa está limitando ele. Aqui está o nosso gap, tá certo. Ah, tá faltando os paddings também. Vamos arrumar os paddings primeiro, daí a gente arruma,
já vai arrumar esse botão junto. Aqui eu sei que eu tenho um padding bem leve, ó, no nosso content, que dá aí mais ou menos 10 pixels. Então, vamos lá no nosso content. Deixa eu ver se é no content. É no content. Lá no nosso content. E vamos colocar um padding para top de 10 pixels. Só para ele dar essa quedinha aqui, ó. Para não ficar juntinho. Ó, botamos o padding lá, ele deu a quedinha. Já tem o padding no nosso título, não precisa colocar. Agora a gente precisa no padding no texto. Vamos ver como é que tá o texto. O texto tá... Deixa eu ver se eu voltei a gravar isso aqui. Nossa, que susto. Achei que eu não tinha colocado a gravar. O padding aqui, então, vai ser de 60. Eu vou colocar 30, né, para ficar mais juntinho. Então, no texto, eu coloco um padding bottom de 30 pixels. E vamos dar uma olhada lá. Já empurrou o botão, perfeito. Agora, a gente precisa do padding da seção, ó. Então, como a gente não vai fazer essa seção aqui, eu vou colocar um padding só para separar dessa seção mais escura aqui. E esse padding vai ser o mesmo que o espaçamento que está aqui, ó. Vou botar uns 40 pixels, vai ficar ok. Então, cadê? Eu vou colocar no Project. O Project vai ter um padding traço bottom de uns 40 pixels. E perfeito, arrumou nosso botão. Olha lá. Podem ver que a imagem está bem responsiva, ó. Ele dá uma encolhidinha. E eu acho que é isso aqui, galera. Como eu disse, né, a gente vai arrumar o responsivo no final. Feitoria. Aproveitando, já vamos começar então para a próxima sessão. Deixa eu ver se está tudo certo mesmo. Ó, o hover não funcionou aqui, ó. Porque eu esqueci de fazer o hover, tá? O nosso link. Link gradiente. Eu acho que até a gente não tinha feito, mas então eu vou fazer o seguinte, ó, vou duplicar isso aqui, vou deletar tudo que tem dentro e só vou adicionar dois pontos hover, tá? Dois pontos hover. E a gente tinha mudado o background quando passava. Até tá com problema aqui, mas não vai interferir, ó. Vamos colocar então um background image e a gente vai usar a nossa variável linear reverse, gradient primary reverse. E daí quando passar o mouse, ele vai mudar o nosso gradiente, ó. Show de bola. Finalizado isso, a gente pode ir para a seção das features aqui, né? Eu acho até que faz mais sentido com project e features do que essa seção aqui. Então, bora lá. Já vamos começar aqui. A gente vai fazer a estrutura, não vai terminar provavelmente, mas vamos fazer aqui, ó. Section. Eu acho que, na verdade, a gente mantém dentro. Aqui, ó. Vamos manter dentro. Vamos fazer um outro article. E esse article vai se chamar project. Não, só features. Porque ele já está dentro dos projetos, né? Project. Vamos fazer então a estrutura. Aqui esse carinha, a gente vai ter então um container. A gente vai ter outro container aqui, certo? E eu posso ver que aqui tem 4, tá? E aqui são diferentes, ó, tem 2. Então, isso aqui é um outro container e isso aqui é um outro container. Depois a gente vai acabar quebrando no mobile e aí isso aqui ficaria primeiro, isso aqui em segundo. Então, é necessário para o mobile. Essa seção a gente mantém aqui. Aqui dentro, ó, vai ter um título e aqui um parágrafo.
E aqui vai ter um ícone, vai ter um título e um parágrafo em todos eles, ó. Um título, quer dizer, um ícone, um título, um parágrafo, e cada um deles é um container, ó. Aqui é um container, aqui é outro container, aqui também e aqui também. Bom, tem a nossa estrutura aqui mais ou menos. Eu vou salvar isso aqui na área de trabalho e bora lá fazer a nossa estrutura. A gente já tem então o container amarelo. Eu vou abrir aqui para a gente poder acompanhar. Quer dizer, todos são amarelos, né? Mas a gente tem o container principal, o vermelho, na verdade, que é o da nossa seção. E aí, eu vou aqui já criar as nossas classes, ó, para poder criar as nossas classes. Vou descer, beleza. Aqui que vai começar. Então eu tenho features, que é o principal. Eu tenho o interno, que é o features container. Então boto uma div aqui chamada features container para manter o mesmo padrão, ó. Beleza. Dentro dela eu tenho duas seções, a área da esquerda e a área da direita. Aqui eu vou chamar de, pode ser intro. Então vai ser uma section com o nome de intro. E aí eu tenho dentro dela um título, que vai ser um H2. Na verdade, um H2. Ponto title, que daí tem lá switch of feature that make pura tá 2023, né? A gente não tá em 2017. Show, já vou colocar um parágrafo aqui, porque é o nosso texto. Vou botar uma classe chamada description. Eu vou só jogar um lorem aqui dentro e ajustar ele pra gente. Então, vou quebrar aqui, aqui também. Show de bola, a gente fez a nossa intro. À direita são as features em si. Então, eu vou criar uma section na verdade são cards, né? A gente pode entender isso aqui como cards, é um cartão, ó. Esse vermelho é um cartão, esse é outro cartão. Eu vou chamar também de cards, na verdade, né? Cards container. E aí eu tenho os nossos cards lá dentro. Vou fazer um article que vai se chamar card. Beleza. E vamos colocar o ícone. O ícone a gente já está usando o font awesome, vou colocar um i. Vou roubar aqui de cima, ó, do brands mesmo. Só que aí eu removo o link, né? Porque eu não preciso que ele esteja clicável esse ícone. Eu vou duplicar depois isso aqui, vou deixar por enquanto esse ícone mesmo, não tem problema. E aqui, ícone, aí eu tenho o title, que vai ser um H3, isso, um H3, opa. Um H3, Unique Layout. Ele é basicamente as mesmas coisas que tem lá em cima, mas tudo bem. Aqui vai ter um parágrafo, que vai ser a description também. E também vai ter um lorem. Vou copiar aqui para não ter que ajustar de novo. E vou ajustar. Vamos ver se a gente colocou classe em tudo. Section, class, card container, article card, o ícone, o title e o description. Me parece tudo certo. Interno, card container, a intro, vamos separar aqui. Eu acho que é isso aí, pessoal. Faltou 2023 dentro de um span. E aí viram que é o nosso título, né? Vou remover então aqui, common
title light. Show, bora para o nosso CSS. Então, tem home, features. Eu tenho home.features, traço container. Deixa eu ver se a gente manteve esse padrão. Não, não precisa o features antes. Só features container, porque já leva o nome, né? Era redundante. Home. E aí a gente parte atacando do features container. Features container, intro. Vou duplicar, para a gente poder acelerar um pouquinho. Aí a gente tem a description, tá? E eu vou fazer com que seja mais específico. Eu tenho que botar o ponto intro aqui, porque aqui embaixo eu usei description também, ó. Então, se eu usar o mesmo nome, vai dar conflito. Então, vou especificar mais ainda. Vou duplicar isso aqui de novo. E vou remover o description. E agora, aqui, a gente recebe o cards container. Show. Vou duplicar de novo. Agora, dentro do cards container, a gente quer o card. Deixa eu diminuir, aumentar um pouquinho isso aqui. Tá, a gente tem o card aqui. Vamos duplicar de novo, ó. Como os ícones, tá? Vamos ficar só aqui, eu posso usar o seguinte para os ícones. Em vez de eu aplicar no... Não, vou aplicar no card mesmo. Card, e aí eu coloco aqui ponto .fa_brands. Na verdade, não vai ser fa_brands, tá? A gente vai descobrir depois qual que vai ser o tipo. Mas vamos botar fa_brands por enquanto, só para a gente lembrar. Depois do fa_brands, a gente tem o title. Então, eu vou duplicar isso aqui. Cards container, card, fa_brands. Tiro o fa_brands daqui. Posso também tirar o card daqui e colocar o title. Vou até tirar o card daqui também. Não precisa. E bora lá. Title, agora description. E a gente tem toda a nossa estrutura feita com o nosso CSS. Eu acho que até que vai dar tempo. Tá, ele quebrou porque eu coloquei no pai desse carinha aqui do project um flex. Então a gente precisa adicionar um flex direction column para ele ir para baixo. Só que aí... tá, não. Aqui tá um grande problema, ó, que eu não tinha previsto. Vamos fazer o seguinte. Vamos só fazer uma alteração bem simples, ó. Eu vou tirar o do project, tá? O features, vou minimizar o features. Vou recortar ele. Deletar essas duas linhas, ó. O project está aqui e vamos colocar do lado. Não vai dar para ser dentro. Porque a gente precisa de um flex aqui em cima. Ó, já corrigiu o nosso problema. Então vamos deixar ele aqui do lado e vamos fazer o seguinte. A gente não usou o project. Então vamos dar um end aqui no nosso project. E aqui a gente coloca features start. Deixa eu ver. É isso aí. Bom, não está dando para entender nada por enquanto, tá lá o nosso ícone. Vamos já duplicar isso aqui, tá? Esse article, que é o nossos cards, a gente tem 6 cards, eu acho. Vamos ver no layout. 1, 2, 3, 4. 4 cards, na verdade. Então, aqui nos cards, eu vou colocar 4
Eu quero 2, 3, 4. Beleza, tá lá como a gente esperava. E vamos começar a aplicar o nosso estilo aqui. Primeiro estilo, então, deixa eu ver. Features. Vamos aqui. Tá, esse cara aqui, ó. Ele tem um background gray, né? Então, simplesmente eu coloco um background color var. E aí eu vou pegar color background gray. Será que tem? Não tem. Então a gente precisa definir lá. Eu simplesmente pego esse cinza fonte gray aqui, vou mover para cá, ó, e vou mudar o fonte, o background. Essa é uma das facilidades, né, da gente colocar uma nomeação padrão. Daí se eu precisar duplicar, eu consigo substituir. Então agora a gente tem o fonte background gray, voltar aqui, color background gray. Vamos ver se é realmente essa cor. Eu acredito que é sim. Eu acho que é igual. Mas por descargo, vou fazer assim, ó. Vamos pegar então aqui. Eu não lembro como é que fazia. Eu me esqueci, galera. Era aqui? O que isso aqui faz? Ah, ele inverte as cores. Putz. Ah, tá aqui, ó. Pegar cor. E aqui. 2B, 2B. Dá uma olhada lá então se é 2B, 2B. Nem tem essa cor, ó. Então vamos só alterar aqui, ó. O color background não é 27. É 2B, 2B, 2B. Então, aqui agora já vai estar certo, que a gente mudou a cor, ó. E aí eles vão parecer iguais, exatamente. Bom, eu vi que tem um padding, tá? E eu também vi que ele está um pouquinho para dentro, ó. Ele não está bem alinhado. Nesse caso, ele é um pouquinho mais para dentro. Eu acho até que eu vou alinhar, porque não faz muito sentido ele ser mais para dentro. Tira um pouco do padrão. Vou manter 10% na esquerda e na direita, que já vai estar legal. Então, no nosso Features, eu vou simplesmente colocar um padding em cima e embaixo. Já vamos aproveitar e ver o padding em cima e embaixo. Ó, em cima e embaixo a gente tem, vou botar em 100% aqui, mais ou menos uns 70 pixels, né? Mas não é exatamente isso. E embaixo, deixa eu ver aqui. Aqui já tem 160, ó. Então em cima é menor que embaixo. Se era 70 em cima, acho que a gente pode deixar padrão em cima e embaixo, não tem problema. Eu vou colocar uns 60 pixels em cima e embaixo, né? Esquerda e direita eu vou colocar 10%. E ele já vai estar lá, o nosso pad interno. Show de bola. Agora, voltando para o layout que eu acabei fechando sem querer. Vou até mover essa pasta PSD para um marcador aqui para ficar mais fácil. Agora a gente precisa colocar um do lado do outro, né? Lembra que a gente tinha feito essa parte à esquerda e essa à direita? Bora lá então. No Features a gente só faz um Display Flex e ele automaticamente vai ficar um do lado do outro. Deveria, né? Deixa eu ver o que aconteceu. Section Intro tá aqui. Ah, sim, porque a gente não definiu o tamanho dela. Como é muito grande isso aqui, ele acaba quebrando para a linha de baixo. E agora vamos medir o tamanho para ter noção de quanto que está ocupando na nossa tela. Então aqui eu tenho 960, isso aí. E aqui, ó, sem contar com o gap, tá? Eu sempre pego na linha, ó. Aqui não estou contando o padding também, ó. Aqui ele está ocupando 250, tá? Como esse aqui vai ocupar o resto, eu só preciso medir esse aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui,
250 dividido por 960 vezes 100, eu tenho 26%. Vou arredondar para 25. Então, isso aqui ocupa 25% da tela. Vou colocar lá, então, cadê? No nosso container intro, tá? Container intro, um width de 25%. E no Features Container, eu preciso também colocar um Display Flex. Até eu botei o Display Flex no lugar errado. Então, eu coloco no Features Container um Display Flex e 25% no nosso intro. E a gente volta lá e não atualizou. Por quê? Features Container, não pegou, ó. Feature. É que eu botei no plural, ó. E aqui tá no singular. Show, era isso aí que a gente queria. Ele está ocupando 25%, mas temos um problema. O container aqui, ó, o Features, tem o Features Container. Então ele está pegando 25% do container interno. E não é isso que eu quero. Eu calculei errado, então. Eu vou calcular com base no container interno. Então o container interno tem 770 e ele tem 250. Então é 250 dividido por 770 vezes 100. Dá 32%. Vou arredondar para 30%. Então aqui passa a ser 30%. Na verdade seria uma fração, né? Vou colocar um pouquinho mais. 33%. Que problema é que aí, ó, ele fica certo aqui, mas quando a gente diminuir, ele vai acabar quebrando. Nesse caso, vamos inserir o grid aqui. Não acho que seja necessário usar um flex. Não, na verdade dá pra usar o flex, sim. Eu acho que aqui, ó, a gente pode fazer um flex 2 no cards container. Deixa eu ver se vai funcionar. Opa, tem no lugar errado. Não, flex 1. Não, vamos fazer um grid. A gente tem 6 minutos, então eu vou só explicar o grid e a gente finaliza e continua na próxima aula. O grid, tá? Ele funciona um pouco diferente do flex. O flex, como eu tinha falado, ele é bidirecional. Ele só funciona unidirecional. Ele só funciona numa única direção, ou na vertical ou na horizontal. O grid, ele traz um poder muito maior para a gente. O grid, ele vai deixar a gente trabalhar tanto na vertical quanto na horizontal. E a única diferença, uma das diferenças, é que a gente adiciona no display um grid. Tá? Eu vou adicionar então o grid no Features Container. E vocês vão ver que ele vai meio que se ajustar como o flex estava antes. É normal. Aqui ele fica um grid, ó, e se eu marcar, ele vai me mostrar o grid como está aparecendo para ele. E aí, o grid tem uma coisinha muito mágica, que eu posso definir como que eu quero as colunas e as linhas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o grid, traço, template, columns. E como que funciona, né? No grid a gente tem uma nova unidade que se chama FR. Então, eu estou vendo, né, no cálculo que eu fiz ali, que isso aqui é uma fração de 3, ó. A gente tem 3 colunas. E essa está ocupando o mesmo tamanho que todas elas. Então, eu só preciso colocar dizendo que eu quero que tenha uma fração nesse aqui, né? Deixa eu voltar aqui para tentar explicar melhor, ó. Cadê? No cards. Aqui, ó. Vou minimizar o section. Opa, botão errado. E vou minimizar o Features Container. Opa, Container não. Eita. Features Container. Vou minimizar o intro. Então, ó. O Features Container é esse cara aqui. E a gente tem o intro e a gente tem o Cards Container. Esse cara ocupa apenas uma fração de 3. Aqui está ocupando 2. Então, a gente coloca Grid Template Columns, 1 FR, 2 FR. E o FR é exatamente fração.
Então, ele vai pegar e botar 33% aqui e 66% aqui. Ele vai fazer esse cálculo automático, não precisa a gente dizer para ele. Então, eu vou voltar lá e ele vai estar exatamente como a gente queria, sem muito trabalho, com apenas duas linhazinhas, ó. E conforme eu vou ajustando, ó, ele vai se ajustando o texto lá dentro também. Então, o Read, ele é muito poderoso. Para melhorar isso aqui, vamos colocar o gap, ó. A gente tem um gap aqui, que era, eu acho, uns 30 pixels. Vamos tentar colocar aqui. No grid, a gente tem o gap, só que é diferente. É o grid traço, column gap, ou row gap. Como a gente sabe que vai quebrar, eu vou colocar só grid gap, que na verdade, ó, tá obsoleta. Então não posso usar o grid gap. Vamos descobrir o porquê que tá obsoleta. Aproveitar esses últimos minutinhos. Ah, cadê? Em algum lugar aqui deve estar deprecated. Ele não tá me dizendo. Queria mostrar para você aqui, ó. Não. Eu queria mostrar onde ele avisa que tá deprecated. Hum, não tá funcionando. Quer dizer, não tem informação. Eu acho que não tem mesmo. Então, grid gap deprecated. É só usar gap. Eu acho que eles fizeram isso, tá? Justamente porque existia o do flex e o do grid. Eles devem ter feito para os dois. Então, atualizando já aqui, ó, aprendendo coisa nova, a gente pode usar o gap. Então, em cima e embaixo, né? Quando ele quebrar depois, eu vou colocar uns 20 pixels. Na verdade, eu posso deixar 30, não tem problema aqui. Olha lá, colocou o nosso gap exatamente como era esperado. E vamos aproveitar já dentro aqui e fazer rapidinho ó, o nosso gap, nosso grid para dentro das features. E aí eu posso usar um grid dentro de um grid, eu posso usar um flex dentro de um grid, e vocês são livres, não é uma má prática, tá? É muito comum isso. Não existe o grid melhor que o flex, a gente combina os dois conforme a nossa necessidade. Então, eu sei que dentro do Cards Container, ó, eu vou pular aqui para ele, ó, Cards Containers, eu vou ter um grid, vou botar um display, grid, e aí vocês vão ver que ele já vai atualizar e vai ficar um embaixo do outro. E aí, tem uma função bem legal que a gente vai usar, que eu não sei se vai dar tempo, vou passar um pouquinho o tempo, mas tudo bem, que é o repeat. No grid, ó, grid, template columns, eu sei que quando eu diminuir isso aqui, ele vai acabar quebrando. Até eu vou adicionar antes aqui em cima, ó, 1FR, 2FR. Deixa eu mudar aqui, ó, vou colocar 1FR para cada um, eu colocaria 50 para cada lado. Ó. 50 aqui, 50 aqui, porque eu botei uma fração para cada um. Se eu botar duas aqui, ele vai esticar mais para cá. Então ele é bem simples, ó. Vocês literalmente desenham o grid que vocês querem. Se eu botar esse mais um FR aqui, ó, ele vai dar o espaço para mais um. Se eu botar mais um aqui, ele vai dar o espaço para mais um. Eu não consigo ver, mas ao selecionar o grid, ó, ele está colocando para mim lá. Então, ele autocompleta o espaço que não existe. Essa é uma das vantagens do grid. E aí a gente tem o repeat, e ele repete o nosso valor. Então, eu quero, isso é uma função, tá, do CSS, eu quero que ele repita um FR 4 vezes, por exemplo. Ele vai repetir um FR 4. Não, perdão. Eu quero que ele repita 4 vezes um FR. E ele vai fazer o mesmo funcionamento, né? Aí, para esse caso, a gente quer que ele já fique responsivo. Já vamos colocar responsivo esse grid que a gente está no final. Então, eu vou fazer um repeat. E aí eu vou usar uma função aqui. Essa função vai ser autofill ou autofit. Eu vou explicar já o que tem o autofill e o autofit. Então, no primeiro parâmetro aqui, que seria o número de vezes, né? 4, por exemplo,
O número de vezes que eu quero que ele repita, eu quero que ele autofill, auto-preencha para mim. Que ele preencha caso não exista. E aí eu vou usar uma outra função do lado, que é o min-max, que é do próprio CSS mesmo, tá? E o min-max é muito simples, eu vou definir um valor mínimo e máximo para esse valor. E ele vai pegar, como se fosse aqui, ó, um FR, né? Eu posso usar pixels também, 200 pixels, posso usar REM, não tem problema. Então ele vai dizer que eu quero que o valor mínimo do meu card seja uma fração, que vai ser o caso do mobile. Deixa eu ver se era isso. Não, não. O valor mínimo é 200, mais ou menos 200 pixels. Deixa eu medir aqui, ó. Ele tem aqui, então, uns 225. Uns 225, na verdade. 225. Então, eu vou colocar um pouquinho mais, 250 pixels. E no máximo que ele vai ter é uma fração. E aí vai acontecer uma mágica aqui, ó. Quando ele chegar a 200 pixels do container interno, aqui eu tenho, ó, 260, né? Vou diminuir mais. Com o gap, ele acabou chegando em 200, ele quebrou automaticamente, ó. Então o intro ficou em cima e os cards ficaram embaixo. Só que eu quero que a quebra aconteça em determinado ponto. Por exemplo, ó, aqui ele já não quebrou porque ele já tinha mais que 200. Então ele criou com o autofill, ó, um novo espaço de 250 pixels. Eu sei que ele é meio confuso, mas a gente vai entendendo conforme a gente vai usando. Então eu não quero que fique 250 FR aqui. Eu quero que ele fique um FR, por exemplo. Tá, ele botou, opa, perdão, 2 FRs. Não, me enganei. Então, voltando, acabei me perdendo aqui. 200 pixels. Quando ele chega em 200 pixels, ele acaba criando um novo se tiver espaço. Se eu deitar isso aqui, ó, ele vai criar mais um lá, ó. No nosso caso do container, a gente só precisa o repeat. Então eu vou colocar que eu quero que ele... O repeat não, né? O fixo. Eu quero que o da esquerda seja uma fração, o da direita tenha duas frações. E vai funcionar certinho aqui, ó. Deveria, né? O que eu fiz aqui? Um FR, não precisa de vírgula. E perfeito, tá ali. Na verdade, eu posso até botar um autofill aqui. Não, não vai funcionar. Isso aqui vai ter que ser com uma media carry. Mas vamos deixar assim por enquanto. E vamos adicionar, então, no container, o nosso grid traço template columns. E aí sim, eu vou usar o meu repeat. E o repeat, eu quero que ele não seja menor que 250 pixels, né? Então eu vou colocar um autofill. Eu não lembro se vai ser o autofill ou autofit, mas a gente vai testar e vai descobrir. E o repeat aqui, min, nossa, me embolei, min max, e eu quero que ele não passe de 250 pixels e que o tamanho máximo seja uma fração. Então, ó, ele já vai fazer os meus quadradinhos de 250 pixels, se ele puder. Como não tem, ele estica, tá? É isso que eu esperado. Porque o valor mínimo é 250, é quando ele vai quebrar o nosso layout. Aqui ainda cabe, ó, tem 263. Mas conforme eu vou diminuindo, ó, quando diminuir de 200, menor que 250, ó, aqui ele já quebrou e pegou uma fração inteira. Então, ó, 250 quebrou, porque ele não cabe 4 com 250. Nessa resolução aqui, ó, já é quase um mobile. É menos que um tablet, por exemplo. Então ele já quebrou. Eu acho que a gente pode até melhorar isso aqui. Vamos finalizar isso aqui. Vai ficar um pouquinho mais comprida essa aula, só que a outra foi mais curta, então não tem problema. Vou fazer o seguinte, vamos botar esse gap. Esse gap ali deve ser uns 15 pixels, tá? Eu vou colocar aqui um gap.
de 15 pixels. Já espaçou pra gente, ó. Quando a gente quebrar, ele vai quebrar junto e vai adicionar o gap. Mas eu não quero que seja 250. Porque ele ainda tem espaço aqui, né? Ó, eles... Ah, não, ele tem o padding. Verdade. Não vai conseguir por causa do padding. Então eu quero que ele quebre mais ou menos aqui, ó. Em 1023. 1023 pixels eu quero que ele quebre. Então ele tem 251.3. Então eu vou colocar aqui 251.3. Quando for menos que isso, na verdade, ponto 4, 1024, 1023. Eu quero que quebre em 1023, ó. Então, 1023 ele quebra e vai jogar um embaixo do outro. Perfeito. Era mais ou menos isso aqui. Agora, eu preciso, tá? Deixa eu ver. Colocar as cores. Não se preocupem, tá? A gente vai passar aí, né, no grid. Vou passar. Talvez eu vou fazer uma explicação só do grid, porque ele é bem completo. Ele é mais complexo que o Flex também. Então não se preocupem com isso. Vocês podem também dar uma estudada na documentação. Tem a Jenny Mozilla, que ela explica muito bem sobre o grid. Foi com ela que eu aprendi. Grid. Ela é fantástica ensinando CSS com grid. É Jane Simmons, o nome dela. Eu vou até deixar o link do canal dela aqui. Ó, já tá até mostrando aqui, ó, o CSS com grid. Vou deixar no canal para vocês, vou até anotar aqui. Podem dar uma pesquisa, dar ver, né, o vídeo dela e aprender bastante. Eu aprendi muita coisa com ela. Ela é uma advogada de CSS dentro da Mozilla, alguma coisa assim. Aqui, ó. Designer e Developer Advocate. Ela basicamente trabalha para ensinar outros devs e ensinar coisas novas, né? Então vamos lá. Continuando aqui o nosso grid, depois a gente vai deixar mais responsivo ainda isso aqui. Deixa eu ver, a gente fez a quebra aqui, tá? Eu vou jogar para cá para a gente poder enxergar o nosso grid. E aí eu estou vendo que tem muita cor branca, mas basicamente tudo é branco. Eu vou fazer o seguinte, lá na nossa Home Features Container, Home Features, eu vou colocar uma color, colocar um var, traço, color font light. Resolvido, tá tudo branco. Não precisa adicionar uma em cada uma. Depois a gente muda, né, a cor desses ícones. Eu não sei até se vai funcionar esse gradiente aqui na cor do nosso font awesome, né? Então, provavelmente vai ser uma cor sólida. Nesse caso, a gente teria que exportar os ícones, mas como não tem como exportar, a gente teria que fazer um trabalho manual muito grande aqui. E, continuando, a gente só precisa adicionar os paddings. O título tá sem padding, porque eu não herdei do nosso título principal. Então eu vou aqui no nosso intro, herdei sim, ó. Será que tem small padding? Ah, é que eu não adicionei padding lá, né? Então vamos já adicionar um small padding no nosso light. O light tá aqui, ó. Commons, aqui, light. Eu vou duplicar isso aqui e vou colar aqui. E eu só mudo para light e vou manter esses 30 pixels, que eu acho que é mais ou menos o que a gente precisa. Aham. Então a gente tem agora o common do title light e eu perdi o fechamento aqui. Feito. Então aqui eu como common title light, small padding e aí a gente aplica sem precisar criar uma nova regra lá embaixo. Feito isso, vamos ver aqui, ó, tem um espaçamento maior na linha, na altura da linha, né? Até acho que em todos os lugares isso. Não, é só aqui mesmo. Então vou colocar um fonte, cadê? Features, ó.
fonte, traço height, fonte height não, text, não, line height. Um line height de 1.2. Vamos ver. É um pouco mais. Vamos colocar 1.4. É até mais. Eu acho que é 1.9 isso ali. Ou até 2. Deixa eu dar uma medida aqui por cima. Ó, se eu tenho a fonte mais ou menos com 28, é 1.2. É 2 na verdade. Então vou colocar aqui line height de 2 e vou dar uma olhada lá. Só que o nosso título acabou sendo sobrescrito, né? Nesse caso, a gente tem um probleminha. Eu vou precisar acabar criando um line height, né? Diferente para o nosso title. E dá para fazer o seguinte: features, container, tá? Aqui tá o intro. Vamos só no intro, adicionar um line height de 1.3 e ele vai resolver. Perfeito. Aqui eu posso manter esse 2, tá? Quando eu vou jogar aqui embaixo, vai ficar mais bonitinho. E aí, falta agora o nossa fonte do título, né? Que ela é um pouquinho mais grossa. Então, o título é esse cara aqui, ó, dos cards title. Então, lá no cards, a gente já deve ter o title, já tá aqui. A gente só coloca um fonte weight de 800 agora, né? Porque a gente não tem mais 900, já vai ficar em negrito. O que mais que muda? Ele não é capitalizado, perfeito. Eu acho que é isso. O gap embaixo é maior também, ó, eu acho. Vou testar aqui. Ó, aqui tem 42 e aqui tem 47. Não, é o mesmo gap, é só impressão mesmo. E a gente vai mudar só os ícones e finalizamos essa aula. Então vamos lá no Font Awesome. E a gente quer um ícone de lâmpada, né? Que eu já me lembro que tem um de lâmpada lá. Então vamos aqui em Icons, vamos procurar uma lamp. Ver se tem alguma coisa parecida com aquela lâmpada. Isso aqui, Idea, seja melhor. Idea é melhor, Light Bulb. E os ícones não são sólidos, eu acho. Deixa eu ver. Isso. Eles são assim, ó. O clássico. Vamos ver se funciona esse aqui. É o Light. Não sei se ele pega no Free. Então eu só vou mudar aqui, ó. O card, o primeiro card, na verdade. Cadê? Container Cards, aqui. O primeiro card eu vou colocar o Light Bulb. Vamos ver se funciona lá. Tá, ele não funciona no Free. E o sólido? O sólido funciona. Regular. Vamos usar o regular, tá? Beleza. Agora que a gente já tem a nossa categoria, a gente pega o far regular e coloca no lugar do brands. Far regular. E vamos pegar os próximos ícones. A gente tem também um raio. Thunder? Não tem. Light, sei lá. Eu acho que isso aqui é um ícone deles mesmos, ó. Vamos ver se tem o nome, ó. Bolt. Bolt. Beleza, tem o Bolt. Eu vou copiar esse cara aqui. Vou jogar no de baixo, ó. Opa. Esse cara aqui, jogar no Facebook aqui. E aí vou jogar um Bolt aqui. Provavelmente já vai ter no regular. Não tem no regular. É Bolt mesmo? É Fa Bolt. Eu acho que a gente vai ter que usar o Solid mesmo. Vamos usar o Solid aqui.
E aí vai funcionar todos, porque tem no Solid. Para finalizar, tem o nosso monitor e o infinito. Então a gente vem aqui, coloca screen, monitor. Vou tentar botar monitor para ver. Pode ser esse aqui. Então é desktop. Opa, na verdade a gente pega o Bolt daqui, bota esse carinha aqui, muda para desktop e a gente tem o símbolo do infinito, né? Infinite, que é infinite mesmo. A gente só copia esse cara aqui e joga no de baixo. Infinite. E vamos ver se ficou certo. É isso aí, a gente tem os nossos ícones, tem o nosso grid. E na próxima aula a gente pode fazer a finalização desse grid aqui. A gente vai fazer também o responsivo, que eu acho, tá? Que, deixa eu ver aqui. A gente vai começar o responsivo já. A gente vai finalizar esse footer aqui, ele é bem fácil. E a gente já pode começar a fazer o responsivo do site, se der tempo. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. E até uma próxima. Valeu, valeu.